sejam bem-vindos a mais um Elegantíssimas Podcast. Hoje nós iremos entrevistar a Aline Wolff, que está aqui conosco, a nossa convidada, e vamos falar sobre gestão em processos de uma clínica estética ou consultório estético. E aí, Aline, tudo bem contigo? Tudo ótimo, tema difícil, né? E ao mesmo tempo desafiador, ao mesmo tempo maravilhoso e tão E essencial. um tema necessário, né? Extremamente necessário, muito. porque é para gestão total da clínica, né? É. Isso aí a gente vai falar do beabá, de como começar e como gerir, né? Exatamente. Então, vou já te perguntando, o que é a primeira coisa que nós precisamos fazer para abrir uma clínica estética? Planejamento. Planejamento. O que está dentro desse planejamento? Acertei? Com certeza. O que está dentro desse planejamento? Os processos. Os processos. Acertei? Mas quais são os principais? Bem, De planejamento. Tá. Quando a gente pensa em planejamento, a gente pode pensar, então, já antes de abrir o negócio. Isso. Né? Então, veja bem, a gente é estrategista, né? Só que não basta só ter estratégia de marketing, eu tenho que ter estratégia de vendas, de marketing, eu tenho que ter estratégia do todo. Então, eu tenho que ter estratégia para encontrar o melhor lugar, para precificar os meus produtos, para montar os produtos, tudo isso são processos. Então, eu preciso ter processo para encontrar a melhor sala, né? Quanto custa, o que tem disponível no mercado, deixa eu primeiro olhar, me aumentar, depois negociar. Então, são fases, passo a passo, etapas, que faz parte do planejamento. Então, eu tenho que ter consciência de que quando eu quero ser gestor e administrador de uma clínica ou de uma estética, eu tenho que olhar para alguns processos que incluem meu planejamento. E eu acho que aí dentro do planejamento, uma das coisas principais, antes de pensar em tudo, é qual é o cliente que tu quer atender. Ai, com certeza. Por quê? Porque é o processo de identificar meu posicionamento mercadológico. Exato, porque daí tu vai pensar, ó, qual é a localização, que tipo de estrutura, se tu for montar uma equipe de cara, que tipo de equipe que tu vai montar. Então, acho que primeiro a gente tem que pensar no cliente que a gente quer atender. Com certeza. E esse pensar no cliente vai me dizer a localização. Lembra dos 4 P's do marketing? Preço, praça, promoção e produto. Então, saber quem eu quero atender vai gerar os processos de que eu vou me organizar para resolver cada um desses pontos que são ainda hoje básicos na gestão e no marketing, nas vendas. Ou seja, dependendo de quem eu quero atender, eu vou precificar, eu vou desenvolver meus produtos e aí eu vou entender a precificação, vou criar a orçamentação no meu negócio. Dependendo de quem eu quero atender, eu vou entender aonde eu preciso atender, em que local eu devo estar, né? Isso faz a diferença. Como eu vou me promover, né? Ou seja, o que eu vou falar, como é que eu vou me posicionar do mercado no sentido de cultura organizacional, no sentido de missão, visão, valores, proposta de valor, né? E como nós normalmente falamos em gestão de clínicas de alto padrão, o que tu daria de dicas aqui de início processos? Do planejamento do processo? Tipo, estrutura, localização, o que tu veria para uma clínica de alto padrão? Tá, assim, ó, uma clínica de alto padrão. Eu tenho que sempre pensar que quando eu trabalho com alto padrão, eu estou trabalhando de personalização. Então, eu tenho que ter muito mais processos gerenciais, que depois que eu abro a clínica, né, já dando a pincelada palhinha, porque a gente já vai chegar lá, envolve marketing, vendas, os básicos. Marketing, vendas, administrativo, operacional, gestão de pessoas. Os básicos, tá? Depois, quando meu negócio já está em funcionamento. Agora, antes, quando eu penso em alto padrão, o que recheia é a personalização. Então, na hora que eu escolher um local, né, o ponto, eu tenho que pensar que tem que ter acesso a carro, tem que ter estacionamento. Eu tenho que pensar que tem que ser vias em bairros nobres, né, não em bairros de menos acesso, enfim. Quando eu penso em precificação, eu tenho que pensar que a minha orçamentação vai incluir produtos de alto valor, então meu preço vai ter que ser um pouco mais caro. Então, essas questões estão relacionadas às necessidades que meu público de alto padrão requer. Então, eu já vou ter que, lá quando eu definir o padrão, a persona, o público, já entender quais são as dores, quais são as soluções que eu entrego, a minha proposta de valor, para que eu possa incluir na orçamentação, no lugar onde eu vou. Aí, o lugar que eu escolho, dependendo do aluguel muito caro, minha precificação vai aumentar. A forma que eu vou me promover vai ser diferente. Daqui a pouco eu vou ter que ter uma assessoria de imprensa, daqui a pouco eu vou ter que ter uma rede social mais ativa. Isso tudo tem custo. Então, essas respostas, elas estão direcionadas justamente ao público de alto padrão, que é mais seleto, que envolve o quê? Personalização. Tudo que é personalizado é mais custoso.
Com certeza. Essa é a palavra de ordem, a palavra-chave para responder a tua pergunta. Tá, depois que a gente planejou, a gente pensou, claro, é uma pincelada de tudo, né, pessoal? A gente vai dando dicas e não tem como, Na dúvida, procure né, especialista para te ajudar. não tem como falar tudo aqui, né? A gente vai falando um pouquinho de cada Isso. coisa. Depois que a gente planejou, a gente definiu a estrutura, já tá lá com o local, já pensou, já pintou da cor que tu queria, já botou os móveis que tu escolheu, já tá todo decorado, abrimos, inauguramos. Vamos Ou pro... tem alguma coisa antes? Nesse meio de campo, né, tu tem que organizar o teu planejamento estratégico. Ou seja, planejamento estratégico geral do teu negócio, aonde eu quero chegar daqui a 10 anos, básico, né, 5 anos, 10 anos. O tático e o operacional. Por isso, quando tu abre um negócio, às vezes eu não olho para isso e eu começo de qualquer jeito. E às vezes consertar um carro andando é mais difícil, né? Trocar uma roda de um carro andando às vezes é quase impossível, né? Por isso, a cada 10 empresas no Brasil, 7 uma falências em até 5 anos. Porque falta esse olhar estratégico antes. Mas bem, à medida que eu vou organizando meus processos, eu vou atualizando minhas estratégias. Aí eu abro o negócio, como tu disseste. Aí eu tenho que meter a mão na massa. E aí o que acontece com os empresários? Falta de gestão de tempo. Por quê? Porque é tanta coisa para fazer, vamos combinar. É tanta coisa para fazer. Os alvarás, alguns eu fiz, outros eu esqueci. E essa parte da documentação, na verdade, está no planejamento ali ainda, isso, né? Aí que tá. Mas é isso que eu tô. Olha só, tá deveria estar. Deveria, Tem que estar ali no planejamento, né? Pra gente já tá tudo ok para poder abrir, né? Exato. Enfim, é um adendo. Né? E daí depois, para manter tudo isso, o que a gente faz? É tanta coisa, Paulo, tu sabe? É tanta coisa que se tu não te organiza, a casa vai cair. Tu vai esquecer, tu vai sem querer marcar, sem querer 2 clientes num horário só. Quem não atira a primeira pedra. O problema é que alto padrão, alto valor, não tem espaço para isso. Não. Como é que tu resolve? Só com gestão e processo. Só. Né? Eu cheguei a me empolgar, eu tenho mania de me empolgar. Só com gestão e processo. Se tu não tem processo, tu não consegue nem delegar. Tu não consegue nem sair da clínica ou da estética para fazer um curso de qualificação, de especialização, para poder trazer mais retorno, para agregar mais valor. Tu não consegue pensar na gestão do teu negócio, não consegue evoluir. Tu precisa de processo. Então, tu tá me dizendo, né, que eu tô entendendo, que a parte operacional é uma das mais importantes. Eu acredito. Né? Dentro dos processos. Dentro dos processos de assim, dia a dia, de gestão, né? De gestão. Claro que varia um pouco conforme o segmento, conforme o negócio. Lembrando que a gente está focado aqui em clínicas estéticas, né? Então, vamos supor que eu seja... Só para o pessoal entender o contexto, né? Vamos supor que a gente está brincando nos bastidores. Eu sou um advogado. Tu vai ter que ter processos muito hards na questão de cumprimento de prazo, não tu, né? Então, dependendo do teu segmento, no caso da clínica e da gestão, processos em nível, assim, indispensáveis, que também serve para outros negócios, mas todos os processos voltados à saúde sanitária, né, ou que podem estar dentro do contexto operacional e administrativo, então, processos operacionais do dia a dia, administrativos, atendimento ao cliente, marketing e vendas, para mim, são os principais nesse setor, tá? Então, o que é operacional? O dia a dia. Então, no dia a dia, a gente falou de sanitário, a gente falou dos alvarás. O alvará é administrativo, eu faço de tanto tempo. Só que eu tenho que ter na minha agenda operacional lá um lembrete, alguma coisa que na minha rotina eu não esqueça. Porque uma vez por ano vão trocar esses alvarás, né? Justamente. Então tem que estar desenhado, tem que estar documentado. As empresas que documentam, elas vão mais longe. Elas têm processo. Se você quer crescer, você tem que ter processo, você tem que documentar passo a passo da sua expertise. Na verdade, é obrigatório, né? Deveria. Eu acredito que seja obrigatório. A questão... Pelo menos nessa área da estética, sim. Tudo é obrigatório. Sim. Nós temos que ter, né? Claro, coisas administrativas, nem tudo, assim, claro, ter lá os alvarás mas eu digo, nem tudo é obrigatório. Sim. Daí, cada pessoa, cada empresa faz da maneira como acha melhor. Aí é que dá o problema, porque aí não faz. Pode ser. Mas entendeu? Tem que fazer. Então, vamos supor que tu tenha um processo de atendimento, tá? Que eu nem falei aqui como sendo básico, mas você tem um processo específico de atendimento que é teu diferencial.
Tu tem um processo, por exemplo, assim, tu tem um processo, já está desenhado. Quando o cliente chegar, tu não vai atender diferente cada cliente, tu vai manter um padrão. Quando o cliente chegar, eu vou oferecer um café, eu vou chegar 15 minutos antes, vou ambientar, vou botar um cheirinho. Isso tudo é operacional, É operacional, né? é o dia a dia que faz a coisa acontecer. Quanto mais desenhado for, pensado for, as suas atividades mais documentadas, mais regradas. Gente, regra é feita para acontecer, para ter um padrão de qualidade. Né? E você vai fazendo melhoria contínua naquele padrão. Quando você documenta esse padrão, você cria um processo, porque você cria um passo a passo, que não necessariamente é você que vai fazer, mas a sua equipe também pode executar, porque está documentado. Tá dito, é que nem você vai no McDonald's aqui, ou no McDonald's em outra cidade no Brasil, é o mesmo sanduíche. É feito igual, montagem, é tudo igual. Então, quando a gente tem processo, a gente ganha agilidade de tempo, a gente ganha deixar o legado para quem vem depois, né, pro terceiro, pro funcionário. A gente ganha recursos financeiros, porque a gente otimiza os recursos das compras das coisas. A gente aumenta o padrão de qualidade, a gente diminui riscos. É uma série de questões. Tá? Além do principal que eu acho é a melhoria contínua para a qualidade. Então, eu preciso de processos. Empresas que crescem precisam de processos. Aí, no dia a dia, processo operacional. Limpeza, básico, dentro de uma clínica. Controle de qualidade. Ambientação. Também. O acolhimento. Os agendamentos corretos. Então, é uma N coisas, e aí o subprocesso, vamos dizer assim, né, do operacional, atendimento que inclui a pós-consulta, né? Então, aí você vai adaptar conforme, gurias, os processos são prontos. Não, você cria. Claro que a gente tem quando a gente trabalha nesse segmento específico, tu, né, Paula, trabalha nesse segmento específico, já tem tua experiência, tu já sabe os processos que funcionam. Mas é sempre personalizado, é sempre adaptável para a necessidade. Claro, depende de acordo com o que tu vai fazer dentro da tua clínica, né? Todos esses básicos a gente é obrigado a fazer. Mas daí dentro do que tu vai atender, do que tu vai fazer, daí tu vai criar os teus próprios, vai personalizar os processos. Exatamente. Né? Então, dentro da parte administrativa, você tem os processos financeiros, né? Contas a pagar, contas a receber, né? Você tem os processos contábeis, que aí você geralmente terceiriza para um contador e ele se organiza com os prazos, né? Então, alguns processos você pode terceirizar, né? Tranquilo. Você pode, um processo de marketing de vendas, extremamente necessário. Vai ter tua rede social de quanto tempo? Não é, eu vou postar quando der. Você não tem resultado, que é o que acontece, entendeu? É tanta coisa que o gestor de uma clínica ou de uma estética tem para fazer, que se ele não documenta em processos e não organiza a sua agenda do dia a dia, e não relaciona com esses alertas, né, com essas demandas organizadas, ele vai deixar de lado aquela lei do Pareto 80-20. Ele vai dar foco no que não importa. Quando que o que importa é pouquinha coisa, mas é o que faz toda a diferença do resultado do seu negócio. Então, a diferença, o que é a gestão do tempo? Tu organizar prioridades, urgências, né? O que faz sentido naquele momento, não deixar as coisas decaírem. Então, gestão do tempo nada mais do que um bom planejamento sobre o que tu precisa fazer naquele momento. O que diz o que tu tem que fazer? Os processos. Então, tu tem lá o cliente, por algum motivo, cancelou em cima da hora. Tem 1 hora de folga. Aí tu resolve descansar. Só que se tu tem um processo, tu já tá na tua cabeça algo que tu tem que fazer para melhorar o teu negócio. Tu já aproveita para não perder tempo. Exatamente. Otimizar o tempo. Para otimizar o tempo. Tu dobrar utiliza ele. O tempo que cancelaram, faz o marketing, faz os vídeos, né? Exatamente. Ou, enfim, compra estoque que tu esteja precisando, porque normalmente eu, por exemplo, eu faço a compra do meu estoque, né? Eu não gosto de terceirizar isso. Claro, tem empresas que são grandes, clínicas maiores que terceirizam, né? Mas, tipo, então é nesse momento que tu encaixa outras coisas que tu precisa fazer, né? Exatamente. Até porque se tu tem processos, geralmente o pessoal que se organiza bem nisso até tem plataformas de gestão que auxilia. Então, tem ali, eles pontuam, né? Cada demanda de um processo, eles pontuam as tarefas como sendo mais urgentes, né? Mais importantes, menos importantes. Então, se tu tá com tempo ocioso, tem ali uma demanda que vai começar a vencer, ou que ela é extremamente relevante pro negócio, tu vai dar foco naquilo, né? E tu não vai ficar, porque se a gente não se organiza assim, nesse nível, tu fica perdido. Tá, mas tem tanta coisa pra fazer,
E aí tu não sabe por onde começar. E aí acaba não fazendo nada, te frustra. Então isso é gestão do tempo. Isso não é só na abertura de uma empresa, né? Isso aí é sempre. É sempre, é no Né? dia a dia. Claro, no o planejamento, a documentação é sempre anual, no mínimo. Sim. Né? O planejamento é lá no início, né? Mas tu sempre pode planejar coisas novas também, né? Então, Sim. tá sempre se adaptando. O administrativo também é frequente. O operacional é todo dia, né? Todo dia. todos E é os dias. uma gama enorme Tu sabe. de coisas operacionais, né? Que nós temos que fazer. O marketing e vendas também é todos os dias, né? Tu tem que, no mínimo, como a gente estava falando em outro podcast, 30 minutos por dia pensado só em fazer vídeo. Conteúdo. No mínimo, conteúdo, no mínimo. Né? Então, é muita coisa. A gente realmente tem que ter documentado, tem que estar sempre de olho e... E aí alguém pode estar aí do outro lado dizendo, mas eu sou só eu, não tenho equipe. Então, tipo assim, não adianta, não precisa processo, é tudo na minha cabeça. Gente, aí você tem burnout. Tu pode até trabalhar sozinho, né? Sem mas se equipe, você não organiza um processo e tem burnout... Sim, não. Pode até trabalhar sozinho, mas tem que ter... Tem depressão da cabeça do overbook. Enlouquece. Tem que ter tudo... Organizado, escrito. O grande feito de um bom gestor é ter a mente vazia. O ócio criativo. A empresa que prospera é aquela em que o gestor tem a mente vazia. Ou seja, está tudo documentado. Cada tarefa que entra fica numa espécie de backlog para que eu possa organizar dentro do meu processo onde é que eu encaixo aquilo, porque aí o processo mesmo já dita a prioridade daquilo. Porque daí eu não preciso me estressar. Não me estresso. Não fico estressado com tantas coisas que a gente tem que fazer. Exato. E eu posso pensar em realmente o que eu preciso. Como é que tu acredita que grandes empresários, eles ganham muito dinheiro? Eles têm várias empresas, vários projetos, né? Como? Processo. Então, ele tem lá na agenda dele, no espaço dele, né? Essa semana passei uma live falando sobre isso, o processo de uma agência de marketing, tá? Fiz sobre isso. Sabe, você vai ter lá segunda-feira, de tal a tal hora, olhar os processos de automação, de tal a tal hora, os processos de conteúdo, processo digital, processo de vendas. Tu vai organizar os processos que tu tem que ou fazer, ou gerenciar quem tá fazendo. A escolha é tua, né? Dependendo do teu nível. Quanto mais, aí qual é a lógica? Quando eu começo sozinho, eu sou organizado, eu faço a gestão do meu tempo e eu dou conta de todos os processos, porque eu sou pequena, não tenho tanta demanda, mas eu tenho uma agenda organizada, eu não tenho tempo ocioso, porque eu quero que meu negócio cresça. Até porque todo dia tu vai demandar uma hora, digamos assim, uma tempo, 30 minutos, processo. Uma hora para fazer tudo aquilo que tu precisa. Exatamente. Aí tu vai crescendo, tu vai vendo que aquela uma hora já não dá mais conta. Aí tu vai começar a contratar pessoas para te ajudarem. Isso vai ficar muito fácil de resolver, vai ser um problema bom e não um problema ruim, né? Porque problema bom não, a gente brinca, né? Porque tu tá crescendo, então vai ser um desafio saudável, porque tu vai estar crescendo e naturalmente tu vai identificando quais são os processos que tu precisa de gente. E aí quando tu não tem isso organizado, tu começa só a se sentir sobrecarregado, mas tu não sabe o que tá tirando energia. E aí tu contrata às vezes um profissional que nem é aquilo que vai resolver a tua questão. Porque tu acha que ele vai dar conta de uma demanda, mas ele não tem perfil para aquele processo que tem gargalo. Então, quando tu te organiza, tu consegue identificar com muita facilidade os teus gargalos, né? Porque é sobre gestão do tempo, gestão das prioridades. Se isso aqui é prioridade, eu não estou tendo braço, eu vou ter que delegar, vou ter que contratar, né? Porque aí eu vou me desenvolver. Até porque, como são muitos processos operacionais que dentro de uma clínica que nós precisamos fazer, precisa realmente estar tudo bem organizado, porque se o profissional estiver trabalhando sozinho, ele vai ter uma demanda gigante, grande todos os dias. Ele vai ter que cronometrar tudo que ele tem que fazer. Então todos os dias vai ter uma demanda X. Então ele trabalha sozinho, vamos lá, operacional, processo operacional do dia a dia. Vamos pensar numa agenda perfeita, tá? Cheguei às 8 horas da manhã, tirei o lixo, passei um pano no chão, botei cheirinho, liguei a TV, liguei o marketing olfativo lá, liguei o sonzinho, a trilha sonora, preparei o café, separei ali conferi se está tudo no lugar, organizei os clientes, a lista de clientes que vem, gravei meu podcast, aí eu recebi o cliente. Se eu não me organizo, se eu não tenho processo, eu vou chegar em cima da hora junto com o cliente. Acontece. Com certeza. Porque meu subconsciente não está preparado para um esquema. Acontece, daí o cliente não volta. Não volta, porque daí tu vai atender ele bem mal.
né? Tu não vai ter o tempo necessário para atender com qualidade o cliente, ele não vai voltar. E aí vai ser aquela relação de amigo, chegou junto comigo, ai, tudo bom, vamos lá, vamos entrando. Aí tu cria uma esfera de amizade com o cliente para não deixar ele, para ele não perceber que tu, na verdade, tu esqueceu dele, tu não deu importância para preparar o ambiente antes. Então tu vai trazer ele para tua intimidade e aí vai deixar de ser profissional, né? E aí, a gente não tá mais falando de alto padrão. Aí já esquece alto padrão. Com certeza. E é o que acontece. Isso que a gente está falando dos processos básicos, né? Operacionais. Aí o cliente foi embora. Ok. Aí ele foi embora, tu não fez nada, tu não documentou, tu não atualizou o protocolo. Foto, não... Tu não atualizou o protocolo dele porque tu não tem processo de atendimento. Não fez ele assinar. Entendeu? Ele assinar a ficha. Enfim, empresa que é séria, quem já ouviu falar no 5S, as empresas grandes, elas têm processos até pra trocar uma lâmpada, até pra fazer o café. Pra não ter desperdício. Esses processos são os POPs, né? Na minha área, assim, processo operacional padrão. Né? Então, no caso, realmente a gente precisa ter de tudo. Numa clínica, por exemplo, se eu for falar só de mim profissional. Numa clínica, cada procedimento que eu faço, dos procedimentos, né, botox, preenchimento, cada um tem que ter o seu processo separado, tá? Seu protocolo, né? Seu POP, processo operacional padrão. Isso, tá. Então, tu imagina, tudo a gente tem que ter como, né? Além dos padrões, além do administrativo, além dos operacional, macros, né? Tu tem que ter os aprofundar. Isso, exatamente. Então, exatamente isso. Tá falando da luz, né? Exatamente. Então, cada aparelho porque, tem o seu POP, cada procedimento, o descarte de lixo, tudo. Então, tudo dentro... Aí, vamos imaginar que a gente tá falando um outro podcast, né? Sobre experiência. E aí, tu vai lá e compra um café todo especial, com um aroma todo especial, tu gasta uma fortuna, tá? E aí, tu sabe fazer. E tu não documentou isso, tu não criou um processo de como fazer aquele café. E aí, tu contratou uma secretária. Daqui a pouco, aquele café que custa caro, caríssimo, a pessoa não tá extraindo daquele café o potencial que teria. Por quê? Porque a água não tá na temperatura certa, porque não foi feito não foi documentado o processo. Tu sabe, mas o outro não é obrigado a saber. Então, é só um exemplo básico do dia a dia. Né? Cliente chegou, aí não tem processo do que oferecer pro cliente, ninguém oferece água da torneira. Não vamos chegar nesse nível, não vamos pensar que chega nesse nível, Ou mas... não oferecem um café, entendeu? Né? Então, a minha briga com café. Tudo é processo. E aí tem um processo de treinamento também, né? Sim. Se a gente começa a aprofundar... Daí nós temos processo de tudo, né? Daí a gente vai entrar a fundo. Porque... Ai, gurias, mas então vocês não me enlouquecer, então nem começa a abrir. Não, calma. Tu vai vai criando... com organização, aos poucos, né? à medida que tu vai. Por isso que as empresas que têm experiência, as empresas que têm maturidade, elas valem muito e franquiam. Por que uma empresa vale com uns anos, começa a valer muito? Porque ela já tem anos de processo sendo documentados. Então, os processos documentados, eles são o grande ativo de experiência das empresas, das marcas. É o grande legado das empresas. Aí tu contratou um gestor de alto valor e ele não documentou nada. Ele não criou processo nenhum. Ele é ótimo. Ele te solucionou um monte de coisa. Mas ele foi embora e não ficou o ativo intelectual dele no teu negócio porque ele não criou processo através daquilo. Tu não exigiu. Então, o que acontece? Quando tu vai, à medida que tu abre as portas, tu começa a trabalhar com os processos básicos. O processo financeiro, dia tal tem que pagar tais contas, né? Eu tenho aqui o contador que ele vai organizar o processo contábil, né? Que tem que fazer as declarações, né? Tu tem os processos básicos, administrativos básicos, ok? Mas à medida que tu vai evoluindo, que os anos vão passando, tu vai criando, aprofundando nos processos. E daqui a pouco tu tem um protocolo de tratamento, de atendimento, que é só tu que tem. Teus clientes gostam de ti por causa disso. E aí a gente vê os profissionais aí começando a vender o quê? Metodologias próprias, que nada mais são do que processos, ou seja, o seu jeitinho de fazer, que tem um diferencial, que tem o teu amor, o teu jeitinho, mas documentado no passo a passo. Então, até um jeitinho, que é só tu que faz, você pode documentar no passo a passo. Claro que a gente vai pra a comida da minha avó, só minha avó faz, né? Porque tem amor ali, óbvio. Só que se tu documentar passo a passo,
ela botou tantos milímetros de sal e fizer igual, a probabilidade de ser muito parecida é muito alta, né? Igual não vai ser, mas vai ficar bem parecido. É né? essa a ideia dos processos, é tu Uhum. manter um padrão mínimo de qualidade em tudo que tu faz. Então é óbvio que eu vou abrir um negócio, eu não vou ter condições de fazer todos os processos perfeitos. Até porque são inúmeros, que nem a gente já comentou, Sim. né? E talvez eu nem tenha porquê, né? Às vezes eu me lembro que no início do meu trabalho, eu queria fazer processo para tudo e chegava, pra que eu vou fazer isso? Só eu faço mesmo. Pra que eu vou seguir esse processo? Só que aí, à medida que eu fui evoluindo, eu fui tendo equipes. E chegou no momento que, mesmo sem equipes, eu produzia melhor dentro dos meus processos. Até tu não esquece nada fica de fora, né? Tem mais. E não cai o padrão, então... E outra coisa, tu confia no teu processo. Claro. Porque tu tá melhorando o teu processo. E não cai o padrão do teu atendimento, né? É uma coisa que tu vai fazer todos os dias igual, por Exatamente. exemplo. Então, tu nunca vai esquecer. E hoje, numa cultura que a gente fala que todo mundo tem TDAH, né? Mas, na verdade, tá todo mundo sobrecarregado de informação. A gente recebe É muito celular na mente da a gente gente, recebe né? por dia, a gente consome mais 70 mil marcas Tá por sendo dia. provado que o celular atrapalha, né? No cérebro das pessoas, Olha não é mais tanto TDAH assim. Não, eu vou falar só das marcas que a gente consome, tá? Fora o que o cérebro racionaliza, tá? A gente acorda, vai escovar os dentes, a gente tá consumindo uma marca. Toma água, é uma marca. Abre um leite, é uma marca. Então, do ponto de vista, são mais 70 mil marcas por dia. Por que eu tô falando de marcas? Porque o nível racional, o cérebro funciona, nossa, a todo momento, de uma forma absurda. Hoje, no meio da poluição de marcas, a indústria do consumo, tudo isso. Então, não tem como tu querer saber de tudo. Aí um cliente me liga, dá um BO, né? Às vezes eu não lembro a situação. Aí olha só a minha dinâmica de pensamento. Se eu me conheço e se eu confio nos meus processos, porque eu sou íntegra e fiel a eles, eu sei que eu anotei em tal lugar. Uhum. E aí eu vou lá, tá lá a informação. Eu não perco tempo. Tu não te perde, porque tu tem processos, tu é uma pessoa de processos, ou seja, tu é uma pessoa organizada. Então não vem com essa desculpa, eu sou desorganizado. Não, só não tem processos, só não tem regras. Não, isso, eu pensando aqui para as clínicas estéticas, né, e consultórios, isso é importantíssimo até para não ter erros dentro de um procedimento. Exatamente. Né? Porque são etapas, os processos nada mais são do que etapas a serem documentadas. E seguidas, né? E seguidas. Não adianta documentar, não seguir. Então, tu vai lá, tu vai botar tua touca, tu vai botar tua máscara, tu vai botar tua luva, tu vai higienizar a face do paciente. Tu vai, né, passar todos os produtos necessários para daí tu começar a aplicar. Tu vai pegar todos os produtos que precisam, por exemplo, para aplicar um botox. Tu vai pegar a seringa, tu vai pegar o algodão, tu vai pegar o álcool, tu vai pegar, né, o botox em si. Então, são todas as etapas que tu tem que se fazer para, né, chegar no resultado que tu quer. Garantir com qualidade. Com qualidade, esse sempre. É meu padrão. E fazer sempre o padrão ouro. Padrão ouro. Né? Fazer sempre daquela maneira para não dar errado. E sim, pode se adaptar também. Pode chegar a hora que tu vai ver, não, tá faltando isso aqui dentro do meu processo. Exato. Então, vamos atualizar o processo. Faz a base e depois faz a melhoria contínua. Exatamente. E, dentro do processo, anota o que deu errado, as coisas que deram erradas. E não te pune. Não. Utiliza isso para nós melhorar. estamos sempre em evolução, né? Eu vou te o dar ser mais... humano tá sempre aprendendo, eu vou dar mais uma aprimorando. Vou dar mais uma dica ouro, tá? Já que a gente tá nesse boom de informação, que todo mundo tem TDAH, não sei o que é. Existe uma técnica de gestão que chama Pomodoro. Já ouviu falar? Pomodoro. Não. Se tu tem processos, essa técnica funciona muito bem pra ti e tu nunca mais perde tempo com coisas que não precisa, tu nunca mais perde prazos. Ai, como assim? Isso é um milagre? É um milagre. Procurem técnica Pomodoro. Só que só funciona se você tem processo. Então, assim, ou melhor, só funciona com eficiência, né? O que acontece? A cada 25 minutos, tu desenvolve uma tarefa, tu dá um intervalo de 5. E aí, tu faz isso 2 vezes e depois pausa meia hora. Isso vai fazer com que o teu cérebro se oxigene. Só que aí o teu índice de produtividade, ele aumenta muito mais. Então, chega no final do dia, tu tá menos cansado, tu tá feliz, tu tá mais produtivo, focado. Só que quando travou os 25 minutos, tu é obrigado a parar. Porque tu é obrigado a oxigenar teu cérebro, tu é obrigado a parar. E aí, quando deu os 25 minutos, tu tem que anotar aonde tu parou, porque senão depois tu não consegue. Vai voltar no mesmo lugar. Então, gente, eu gosto de usar muito Trello, né, pra organizar minhas tarefas. E aí, tu abre a tarefa, bota no relógio, no cronômetro, 25 minutos, tá? Tu faz.
Quando chegou 24 minutos, tu começa a anotar o que tu fez, em que estágio que tá. Gente, é surreal o resultado que tem. Por quê? Porque tu tá organizando o processo em cima de tudo que tu tá fazendo. Se tu usa o Trello, melhor ainda, tá? Porque tu organiza um checklist ali. E aí tu vai dando check nas coisas que tu tá fazendo. E às vezes tu sabe que tem uma tarefa grande pra fazer, tu vai acelerar pra cumprir nos 25, pra não estar mais 25 minutos depois, pra já encerrar. Teu índice, e caso tu não chegue no final, caso tu não conclua, tu vai, respira, toma um café com consciência limpa, sabendo que aquilo ali é um exercício científico validado, que tu precisa daquilo. Então, quando tu volta com muito mais energia, com muito mais adrenalina, e tu finaliza a tarefa, se necessário. E documentado, sempre documentando. Por que documentando? Porque 25 minutos tu é obrigado a documentar pra saber onde tu parou. Gente, tu começa a criar processos sobre cada atendimento, sobre cada coisa que tu faz, seja ele dentro de um processo operacional, seja ele dentro de um processo administrativo, seja ele dentro de um processo de marketing, tu vai fazendo por etapas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega uma tarefa gigante dentro do nosso dia a dia, e a gente nem começa, ou se perde, ou não faz bem feito, ou procrastina. Por quê? Porque é tão gigante aquela tarefa que eu não sei nem por onde começar, isso é que não vale a tempo. Meu dia tem 1 hora só, como é que eu vou dar conta disso? Aí eu nem faço, eu procrastino. Eu acabo preferindo ir pro celular do que sobrecarregar o meu cérebro sobre algo que eu não dou conta. Agora, quando eu crio esses processos, essas dinâmicas, eu começo a fatiar as minhas atividades. Por quê? Porque todo processo tem etapas. Todo processo eu fatio por etapas. Então, quando tu entra nessa lógica, tu começa a entender que tudo são etapas. Tudo são etapas. E tu pode fracionar essa etapa de 25 minutos. É um exemplo só de como utilizar os processos ao teu favor para que tu tenha gestão do tempo e produtividade, né? Que é o que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se tu tem organização em processos e regras, tu chega muito longe no teu nível de produtividade, que é o que a gente chama, os coaches, enfim, o pessoal da psicologia, alta performance. E isso vai facilitar muito, né? Tanto para abrir uma empresa, quanto para manter uma empresa. Exatamente. Né? É extremamente necessário ter tudo isso documentado, né? Enfim, para tu dar a sequência, né? Exatamente. Até porque normalmente tu não vai ficar sempre trabalhando sozinha, né? Como a gente estava falando. Então tu vai precisar para, né, alguém dar o seguimento ali. Se tu tiver uma secretária, tu tem que ter todos esses processos. E tu sabe o que é mais legal? Que quando tu tem processos, tu tem um objetivo final. Porque como processos tu desenha, eu vou organizar meu processo aqui de vendas. Pra quê? Aí inevitavelmente vem a pergunta, mas pra que eu tô fazendo isso? Uhum. Qual é o objetivo final? Então tu sempre vai ter uma meta. Quando tu desenha um processo, tu sempre tem uma meta, tu sempre tá num ponto A e tu tá querendo ir pro ponto B. O que significa isso? Tu é obrigada a pensar na gestão do teu negócio, tu é obrigada a pensar em sonhos, tu é obrigada a pensar em objetivos, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Se tu é uma empresa que vai trabalhar no dia a dia, no feeling, tu pode muito bem, porque vai que tu seja um bom feeling, tenha um bom feeling. Ninguém é ótimo pra tudo, tá? Então vamos supor que tu seja um excelente vendedor. Alguma coisa tu vai deixar a desejar se tu não documenta, se tu não te organiza, se tu não pensa, se tu não põe estratégia, se tu não põe força estratégica, né? E não organiza esse processo. Mas vamos supor que tu é muito bom em várias coisas e tá tudo no teu feeling, tá tudo na tua cabeça. Se tu não desenha processo, tu não pensa ali no futuro. Tu não pensa onde tu quer chegar com aquele processo, com aquele passo a passo. Onde é que esse passo a passo vai me levar? Né? Então, os processos, no final das contas, eles também te colocam em movimento para um fim que é o teu objetivo, não é qualquer caminho. É um caminho que tu escolheu. Ou seja, não é aquela ilusão de que qualquer caminho serve porque eu não sei para onde eu vou. Né? Não. Tu sabe para onde tu vai, tu pega o caminho assertivo e tu vai passo a passo. Com passo a passo, tu vai longe. Então, com esse básico aqui, a gente meio que consegue gerir qualquer tipo de empresa, né? Qualquer tipo de empresa. O que faz a diferença de qualquer tipo de empresa para uma clínica, uma estética que a gente fala, né? Os processos específicos que fazem parte daquele segmento, são obrigatórios naquele segmento. Então, alguns processos você vai criando, você vai se performando, né? Dentro das suas necessidades, mas alguns são básicos. Existem processos que são básicos para qualquer negócio, que é o operacional administrativo, envolve o financeiro, o contábil, né?
Vendas, né? Eu acho que marketing e vendas teria, embora alguns não fazem, eu acho que todo mundo teria que ter processos de marketing de vendas documentados para não ser só barulho nas redes sociais, por exemplo, né? Eu não tenho processo de marketing, então eu posto quando eu quero. Não tem resultado, óbvio, né? Então, esses são básicos para todo o negócio. Dentro das clínicas estéticas, dentro do meu operacional, tem algumas coisas muito específicas que estão voltadas com os cumprimentos das normas e das regras das entidades, que as entidades daquela classe exigem, né? Que é o que tu bem citaste. Os alvarás, a questão de esterilização dos equipamentos, essas questões básicas de segurança, né? Que são inerentes a essa classe, né? Que tem que olhar com muito cuidado, muita atenção, muita rigidez. Agora, se eu agregar isso o atendimento de alto padrão e de excelência, eu vou ter processos específicos que eu não posso abrir mão, que é oferecer um bom café, que é, né, e tudo isso aumenta, desculpa, Aline, tudo isso aumenta ali no teu operacional, claro, né? O alto padrão é no operacional. Lógico, né? No treinamento da tua equipe, né? Na forma como tu vai dar bom dia, às vezes, pro cliente, como tu vai tratar o cliente, no tipo de música que tu vai colocar. Não é pra tua secretária escolher a música que ela quer colocar. Porque senão tu pode dar sorte de ela ter um bom gosto e conectar com o teu cliente, assim como tu pode ter o azar de ela botar um funk que não tem nada a ver. Nada contra o funk, né? Mas só pra contextualizar que não tem nada a ver com a conexão daquele público que é naquele momento. Nada contra a música, mas dentro de uma clínica estética tu tem que botar uma música calma, tranquila, né? Uma outra vibe, né? Pra pessoa... A gente tá brincando, né? Dificilmente uma secretária não sabe disso, né? Sim. Mas o dito tem que ser às vezes não sabe. Às vezes não sabe, às vezes é o que ela gosta e não tá acostumada, e é o que ela quer ouvir. Exatamente. Não tem paciente agora. Vou colocar essa música aqui porque não tem... E daí chega o paciente. Ou toca o telefone e fica aquela música de fundo. Tem que ter todo... Tem que estar as regras do jogo. Tem que estar todas as regras. As regras do jogo. E sempre mantendo a equipe atualizada, né? Sempre, treinamento contínuo. E aí, à medida que vai crescendo, esses processos operacionais vão aumentando. Inclusive essa parte de treinamentos, né? Vamos pensar, e isso está muito ligado também à questão da cultura organizacional. Então, quando eu abro um negócio, eu tenho que pensar justamente quais são as regras da minha casa. Para poder começar também a desenhar esse processo. Me ajuda, né? Eu posso pensar nisso ao longo do tempo? Posso. Posso atualizar? Devo. Mas é legal já pensar um pouquinho antes. Quais são as regras da minha casa? Ou seja, aquilo que não pode faltar, aquilo que é meio que obrigatório para que eu possa manter o padrão de qualidade que eu quero para o meu negócio, né? Então, quais são as regras da minha casa? E ali, na hora de você contratar um funcionário, já deixar claro, as regras do jogo são essas, né? Então, tem que estar com coque, tem que estar penteado ou não, tem que estar maquiado ou não, tem que estar de uniforme ou não, as regras é você que vai definir. Então, não existe um processo que seja único para todo mundo, né? Você vai ajustando de acordo com as suas necessidades e de acordo com o seu momento, de acordo com o seu business. Mas algumas coisas são padronizadas, não tem como, né? Que nem a gente estava conversando assim, por exemplo, você é um síndico, né? A gente falou dos bastidores. Você tem processos que você tem que cumprir, senão você pode responder criminalmente, inclusive. Aí pega fogo em algum lugar e você não cumpriu os processos ali da documentação, da validade do incêndio, não. Né? Não pode dizer não sabia. Existe uma Bíblia, existem regras. Alguém fez essas regras, né? Geralmente a convenção condominial, enfim, né? E no seu negócio também. Se não vira a casa da mãe Joana, se você ama o seu negócio, você tem que definir as regras do seu negócio. Né? Com toda certeza. Inclusive para os clientes. Com certeza. Inclusive e manter aquele padrão, né? Inclusive para os clientes. Aí vamos supor, aí você tá lá, a cliente não avisou que não foi. Uma vez, pode ser que passe, dependendo da regra do seu negócio. 3 vezes, ou não quero esse cliente para mim, a próxima vez eu cobrar ele. Por isso que dentro de um atendimento de alto padrão é um pouco diferente, né? Não é assim, não. Por isso que se cobra consulta, tem detalhes para o cliente não faltar, né? Não se faz grandes promoções. Tem várias coisas que, né, pra gente fazer com que isso não aconteça. E já posicionar o cliente de acordo com as regras do jogo. Exato. Né? Pra ele, se ele quiser estar ali, ele vai estar ali, né? E ele entende. Senão ele vai procurar outro local. Um processo, por exemplo, que em clínicas estéticas de alto padrão o pessoal não faz muito, que eu acho legal olhar,
é processo de vendas. Não é porque é alto padrão, não quer dizer que não tem que ter estratégia de vendas. Não, mas com certeza tem que ter, Né? né? Até uma estratégia bem diferenciada da clínica que não é exatamente. alto padrão. Aí eu já deixo a pergunta aqui para quem está assistindo, né? Se você, por um acaso, tem uma clínica, uma estética, você tem processo de vendas? Né? É digital, é analógico, como é que é no pós-venda, é na captação? E você tem todos os processos, não só os de vendas. Se você tem uma clínica ou um consultório, se não, aproveita e faça, né? Chama ajuda. Porque isso vai fazer com que você, além de otimizar o seu tempo, fazer com que você ganhe mais dinheiro, né? Vamos falar a verdade. E ganha. Empresas que têm processo, elas ganham mais dinheiro, né? Hoje, não faz muito tempo, saiu uma pesquisa que foi publicada esse mês, nós estamos em setembro, mês de setembro. É ruim dizer data porque a gente não sabe quando o pessoal vai ver esse podcast, vai ver, né? Fica para sempre aí nosso legado. Mas recentemente, da data que a gente gravou esse podcast, está gravando esse podcast, foi lançada uma pesquisa na revista Exame, dizendo que 83% dos gestores das empresas reclamam de improdutividade dos seus funcionários. Só que assim, improdutividade oriunda de procrastinação de propósito. Ou seja, eu finjo que eu trabalho, que eu quero passar o tempo. 83% dos gestores reclamam disso. É muita coisa, gente. Por que isso acontece? Porque não tem processos. Não tem organização, não tem regras. E nem exigências, né? E sem processos, tu não tem nem como exigir direito, né? E aí, algumas empresas, elas colocam metas dentro do processo, né? Gamificações para estimular, como forma de estímulo, né? Então, aquele funcionário que é mais produtivo, aquele funcionário que dá melhores feedbacks em cada etapa do processo, começa a ser beneficiado de alguma forma. E aí, isso vira uma cultura no negócio. E uma organização. Acho que tudo aqui é sobre organização. É um ativo, uma experiência, uma maturidade que ali na frente gera muito valor. Isso é muito importante. São as etapas que a gente precisa para gerir uma clínica, gerir uma empresa, gerir um consultório. Né? Aline, nós estamos chegando na nossa final da nossa gravação, né? Parece que já recém começou. Como eu sempre te peço, uma dica para finalizar. Processos, comece pensando naquilo que mais te tira tempo, mais te desfoca, tá? Comece organizando esse processo. Qual é o seu maior gargalo? Qual é a sua maior dor, né? Começa nesse processo. Deixa eu organizar. Isso aqui, eu tô perdendo prazo, eu tô marcando cliente 2 ao mesmo, fazendo overbook de clientes, eu deixo meus produtos vencerem. Não sei qual é o seu processo aí que dá mais, a sua área que dá mais gargalo, mas pensa qual é a área que te traz mais dificuldade, se é marketing, se é vendas, enfim. Procura um especialista e desenha um processo para resolver isso aí. Ou seja, se eu cumprir todo dia na minha agenda essa demanda, esse pouquinho, eu vou conseguir resolver. Então, você vai conseguir resolver seus desafios se você organizar, desenhar eles primeiro, depois fatiar em etapas, né? E aí você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta. E se precisar, aí chama, com certeza, o trabalho da Paula, que é focado nisso, né? Gestão para que você possa se desenvolver e fazer as coisas acontecerem e não se desesperar. Não deu tempo. Não dei aquele feedback pro cliente. Já passou o Botox da minha cliente, fiquei sabendo que ela fez na concorrente porque eu esqueci de avisar, né? Tudo isso é processo. Então, finalizando mais um podcast. Muito obrigada, Aline, pela tua presença mais uma vez. É sempre um prazer te ter aqui conosco. E lembre-se, excelência em gestão, elegância em atendimento. Até a próxima.